Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Então vamos lá, olha só, começamos aqui as nossas questões, mas antes da gente trabalhar em cima das questões, tá? Eu sempre vou fazer um resgate bem rapidinho ali da competência e das habilidades que nós vamos trabalhar nas questões, tá? Então, olha só, claro, depois que eu, passar ali por todas as competências e habilidades da área de linguagens, aí beleza, aí a gente acaba, fazendo novas questões de mesmas competências e habilidades, tá? Mas só para que você saiba que o prof vai trabalhar dessa maneira aqui com você, tá bom? Então, olha só, deixei aqui embaixo também o meu Instagram, caso você queira me seguir lá no Instagram, @prof.danielmarques, tá? Então, @prof.danielmarques lá no Instagram, me segue, por favor, tá? Eu tô sempre colocando quizzes, enfim, dicas, né? Coloco aquelas caixinhas de pergunta até para conversar com vocês. Então, fiquem bem à vontade, tá, gente? Olha só. Bom, vamos lá. Competência 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Tá? Lembrando que, olha só, gente, quando ele fala assim, né, na competência 1, que é, né, aplicar as tecnologias da comunicação, da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida, ele está falando justamente, quando ele fala sua vida, ele está falando de textos que são inseridos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ou seja, tu está na escola, tu tem, né, contato com esses textos, tu está no trabalho, tu tem contato com esses textos, enfim, e outros contextos relevantes para a sua vida, tá? Então, quando a gente fala em tecnologia da comunicação e da informação, é isso aqui que a gente está falando de gêneros textuais, tá? Depois eu vou resgatar ali alguns conceitos de gêneros e tipologias também, tá? Então, tecnologia, então, seria gênero textual, ou seja, sistemas de comunicação, tá? Então, por quê, gente? Porque o que é um gênero textual? Um gênero textual é um sistema de comunicação, ou seja, tudo aquilo que não é o texto, ou seja, as características sociais, e que faz o texto ser como é, ou seja, as características textuais e estruturais. Eu já te trago um exemplo bem melhor do que essas definições técnicas chatas pra caramba, tá? Ó, tudo aquilo que não é um texto, né? Então, que exemplo daqueles elementos que estão relacionados a uma relação textual, uma relação comunicativa, mas que não são texto. Exemplo, os interlocutores, a função social do texto, as condições de produção e suporte textual. E o que faz ele ser como é, ou seja, né, frase curta, frase longa, frase objetiva, frase estética, interlocução, etc. Tá? Bom, gente, antes de mais nada, o que acontece? Vamos trazer isso aqui de uma maneira mais prática e objetiva, tá? Vamos lá, de novo, a nossa finalidade aqui é trabalhar com questões, resolução de questões, tá? Então não é uma aula de gênero textual, mas eu não poderia, né, deixar de falar, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente possa usar isso também depois, esse conhecimento lá nas questões. Então, olha só, duas coisas bem rapidinhas aqui, ó. Lembra que tipo textual é diferente de gênero textual. Gênero textual. Aliás, tem um autor muito conhecido dentro da área, tá, de textualidade, que é o Marcuski. E o Marcuski, ele traz, pessoal, um exemplo que eu acho muito legal. Ele faz uma comparação da seguinte maneira, uma analogia. Imagina que tu tens um grande guarda-roupas, tá? Um grande guarda-roupas. Imagina, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, né, tínhamos, temos e teremos, se Deus quiser, porque nós estamos passando por situações graves aqui no Rio Grande do Sul, mas tudo bem, tudo vai passar. Uma região linda, maravilhosa na Serra, chamada Gramado, a cidade de Gramado muito famosa, né, pelos seus festivais, né, o Festival de Cinema de Gramado, um festival muito famoso. E a cidade de Gramado também é muito famosa pela construção de móveis, tá? Fabricação de móveis. Tanto é que nós temos os móveis aqui que a gente diz, são móveis de Gramado. Quando um móvel ele é de Gramado, não só o sinônimo né, de tudo bem que é um móvel mais caro, mas ele é mais caro justamente porque ele dura muito mais tempo. Então aqui a gente tem uma coisa de falar assim, pô, essa tua cama dura ad eternum. Sim, é móvel de Gramado. Por quê? Porque, pô, é um móvel bom, né? E normalmente Gramado realmente dura muito tempo. Então, por que eu estou te falando isso? O Marcuski falava de móvel de Gramado? Evidente que não, eu que estou te falando. Agora vamos voltar para o Marcuski. O Marcuski dizia para tu imaginares um grande guarda-roupas. Imagina que esse guarda-roupas é um guarda-roupas de Gramado, tá bom? O que vai acontecer? Vamos imaginar que o Dani, lá em Dani, eu, tá?
O Dani, lá em 1984, nasceu e ganhou de presente de seus pais já, né, desde bebê, para durar ad eterno, ganhou um grande guarda-roupas de Gramado. As roupas que o Dani recebeu logo ao nascer, elas são usadas ainda hoje? Não, mas o guarda-roupas de Gramado está lá. Aí passou-se o tempo, em 1994, Dani tinha 10 anos. As roupas do bebê Dani permaneceram? Não. Surgiram novas roupas usando o espaço daquele guarda-roupas. Mas o guarda-roupas permaneceu. 1994, de 1994 nós vamos para 2004. Agora Dani está com 20 anos. As roupas permaneceram, Dani já não está nem mais na casa dos pais. As roupas permaneceram as mesmas? Não, se modificaram. 2014, 2024, chegamos aqui, Dani, 40 anos, as roupas são as mesmas? Não, mas o guarda-roupas lá está, porque é móvel de Gramado. Dani, por que tu está contando toda essa história? Tu nunca mais vai esquecer na vida. A tipologia textual é o móvel de Gramado. A tipologia textual é o guarda-roupas. E os gêneros textuais são as roupas. Como assim, Dani? Que viagem é essa? Gente, você percebeu que o guarda-roupas ele permaneceu, né? Permaneceu com suas características, permaneceu do mesmo jeito. O que foi modificando? Foi modificando as coisas que estavam ali inseridas, né? Que são as roupas. Então, as roupas são os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles vão se perdendo, eles vão se modificando, vão surgindo novos com o passar dos anos, diferente das tipologias textuais. A tipologia textual é uma coisa mais enraizada, mais fixa, né? Menos mutável, tá, gente? Tanto é que nós temos pouquíssimas tipologias textuais. Segundo uma corrente mais clássica das tipologias textuais, eles vão dizer para vocês que nós temos tão somente 3 tipologias textuais, que seriam a tipologia dissertativa, a tipologia descritiva, tá? E a tipologia, vamos lá, né? Dissertativa, descritiva e narrativa. Essas seriam as 3 tipologias. Porém, nós não podemos deixar de colocar aqui mais 2 correntes, tá? Porque os autores mais contemporâneos dizem, não, hoje nós temos 5 tipologias textuais. A chamada tipologia injuntiva e também a chamada tipologia, deixa eu só colocar aqui, a tipologia dialogal, tá? Então, pessoal, na verdade nós temos 5 tipologias textuais, tá? Segundo a corrente mais moderna. E só. E o resto, Dani? O resto é gênero. Um romance, Dani, é gênero. Um conto é gênero. Um mini conto é gênero. Uma fábula é gênero. Tá? Um conto de fada, gênero. Uma notícia, gênero. Um artigo de opinião, gênero. Uma redação, gênero. O resto é tudo uma bula, gênero. Uma receita, gênero. Um bilhetinho, gênero. Uma mensagem de WhatsApp, gênero. Um SMS, gênero. O resto é tudo gênero textual. Tá bom? Claro que esses gêneros pertencem normalmente a determinadas tipologias, tá? Então, nós vamos ter ali, por exemplo, o conto. O conto, ele pertence à tipologia narrativa, ele é um texto narrativo. Um romance é uma narrativa longa, é um texto narrativo. E assim nós vamos, tá? Beleza? Então tá, seguimos. Olha só. Dentre as habilidades, então, que nós temos no Enem, na competência número 1, nós temos ali. Habilidade número 1, identificar diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ou seja, qual é a pergunta que eu vou fazer aqui, tá, gente? Né, na habilidade 1 é o que faz um texto pertencer a um gênero e não outro? Ou seja, quais são as características, né? Quais são as características que fazem aquele texto pertencer ao gênero X e não ao gênero Y, tá? Habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais, tá? Ou seja, a que problemática social esse texto está ligado. Ele está tentando resolver um determinado problema social. Então, e qual é a problemática que ele está relacionado? Habilidade número 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Função social, ó, gente, tá? É por quê? Por que motivo? Por que razão? Por que causa? Para que esse texto foi escrito? Qual é a função social dele? É alertar, é comunicar, é informar? Qual é a função social dele? Tá? É alegrar, por que não, né?
Reconhecer posições críticas e aos usos sociais que são feitos nas linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Ou seja, aqui é o olhar crítico, né? Qual é a crítica que esse texto faz? Então, daqui a pouco eu tenho uma tirinha, eu tenho uma charge, ela está fazendo uma, né, ela tá fazendo uma ironia em um determinado momento porque ela está criticando o quê? Tá? Às vezes, essa crítica, às vezes é um tiro no pé, né? Às vezes o autor pensa uma coisa e a interpretação do público acaba sendo outra, né? Teve um chargista da Folha de São Paulo que foi muito infeliz, na minha humilde opinião, ele foi, no mínimo, infeliz, né? Digamos que o momento foi um momento muito indevido, muito inapropriado, que ele pegou, tem uma cena marcante nessa catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul, que é o momento em que um helicóptero está sobrevoando uma casa, eu acho que é na região de Lajeado ali, pessoal, e Lajeado tomado pelas águas ali, e a família no teto da casa, e o helicóptero ali para tentar socorrer as vítimas, e de repente a casa desaba, né? Evidente que as pessoas foram a óbito, né? E é uma cena horrível. As pessoas que não estão perto do Rio Grande do Sul, ou que estão, às vezes, um pouco mais afastados, não têm noção da gravidade que está sendo tudo isso aqui para nós. E um pouco tempo depois, esse chargista, ele fez ali, né, justamente a charge com a família, e a mãe dizendo para a menina, não chora que vai alagar mais. Entende? E eu até, como professor de linguagens, eu vou tentar pensar que o que ele quis fazer foi uma crítica aos governos que não deram bola para aquilo ali, né? Ele tentou responsabilizar as pessoas que deram as costas, né, para aquilo. Eu entendo que, no fundo, talvez a intenção dele tenha sido diferente. Eu não posso acreditar que a intenção dele tenha sido, ele vai tirar sarro ou fazer piada com uma situação tão dramática como essa que nós estamos vivendo, né? Mas não tem como absolver, né, gente? Tu faz isso dali 15, 20 anos, né, para fazer uma crítica ao governo que não fez nada naquela época. Não estou dizendo o governo em si, tá? O governo, prefeitura, enfim, não estou criticando o político A ou B, até porque, para mim, política dane-se nesse momento, tá? Mas daqui a pouco ele tentou fazer alguma crítica a isso, tá, gente? Mas foi muito infeliz, muito infeliz, tá? Então, qual é a crítica que o texto está fazendo e a quem ele está fazendo essa crítica, tá? Então, os gêneros textuais, eles vão nos ajudar muito nisso, tá bom? É justamente esse tipo de situação que essas habilidades que aparecem na competência 1 vão nos cobrar, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, texto mães. Gente, vamos lá. Questão prática aqui do Enem, e eu já vou trabalhando com você uma coisa para que você se habitue a isso. Olha só. O Enem, o desenho da questão do Enem, do item do Enem, na verdade, porque o item ele é formado, o Enem ele é formado por itens e não por questões, mas eu não vou entrar nisso, não vou entrar no TRI, né, tá, de teoria do item, não, teoria de resposta ao item, né, não vou entrar nisso aqui agora, não é o momento, tá? O que eu quero? Eu quero que você lembre que toda a questão do Enem, principalmente na prova de linguagens, ela tem um desenho. Ela tem um desenho. Qual é o desenho? Tu tens um texto, vamos chamar de texto motivador, ok? Tu tens um texto aqui, tu tens, depois do texto, eu vou até trocar a cor, nós vamos chamar aqui de comando da questão, tá? Né? É o enunciado final, ou o comando da questão, ok? Né? E aí vem as alternativas, né? Alternativa correta com seus distratores, certo? Vamos fazer um trato? Vamos fazer um trato? Na verdade, assim, ó, se você não quiser, tudo bem, você tem total liberdade, eu não posso te obrigar a isso. Mas eu gostaria que você fizesse. Não comece pelo texto. Não comece pelo texto. Você começa pelo enunciado final, tá? Depois você faz a leitura das alternativas.
e o terceiro passo aí sim, você lê o texto, tá? Gente, qual é uma das reclamações mais constantes acerca da prova do Enem? Que o pessoal reclama direto, que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo hábil para fazer a prova, Dani. E é verdade, talvez não tenha. Mas talvez você não esteja sabendo fazer a prova, ou não estava sabendo, porque agora você está aqui conosco e agora você sabe fazer, tá? Então, olha só, você vai começar pelo enunciado final, o comando da questão, e vai ler as alternativas. Por quê, Dani? Por dois motivos. Primeiro, você vai tirar uma ideia básica do que trata o texto, tá? Então, ó, vai tirar uma ideia básica do que trata o texto. Segundo, você vai destacando aquelas palavras que se repetem, palavras repetidas, tá? Terceiro, tu consegue eliminar uma ou outra coisa absurda, tá? Ai, Dani, não consegue? Claro que consegue. Consegue sim, tá? Então, olha só que interessante, tá? Olha o nosso comando aqui, nosso enunciado final. Os gêneros textuais desempenham função social específica em determinadas situações de uso da língua em que os envolvidos na interação verbal têm um objetivo comunicativo. Você viu que, de uma certa forma, ele está te ensinando algo aqui, nessa primeira parte? E isso é muito legal e você vai perceber isso no decorrer do seu curso aqui, tá? Por isso que é muito importante, muito bom que façamos questões, né? Porque ao fazer questões, você vai justamente se familiarizando com a banca, você vai vendo como é que eles cobram aquilo ali, como é que é a concepção deles de determinados assuntos. Então, quando a gente faz a prova do Enem, a gente percebe que a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa. Aliás, isso não é só na parte de linguagens, tá, pessoal? Isso aí tem a ver com o tipo de prova que nós estamos trabalhando. De novo, quando a gente fala de item, o item tem essa finalidade também. Ao mesmo tempo que ele vai te questionar algo, ele vai te trazer alguma novidade, vai te trazer algo novo, ou vai ser uma tentativa de te ensinar algo, tá? Então, muito bem, percebe que aqui ele está falando das funções sociais dos gêneros textuais. Considerando as características do gênero, a análise do texto mães revela que sua função é, bom, então, olha só, ele quer que a gente, de uma certa forma, analise o gênero textual, as características desse gênero. E aí vai ser de extrema importância isso aqui, ó, a referência. De onde que ele foi tirado? Olha que legal. Leonor Souza, São Paulo, painel do leitor. Folha de São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. Para tudo. Cara, não sei se você tem esse hábito, tá? Mas se você já leu um jornal em algum momento da sua vida, tá? A gente sabe que tem uma parte do jornal que é chamada, né, carta do leitor ou painel do leitor, aí depende do jornal, tá? Mas a palavrinha-chave aqui pra gente é o leitor. Por quê? Porque é uma opinião do leitor acerca de alguma coisa que ele leu em uma edição prévia, em uma edição anterior. Se você pegar Zero Hora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é muito famosa, né? Muito famoso o jornal, desculpa, né? O jornal Zero Hora, ele tem, né? Acho que é a carta do leitor, se eu não me engano, o nome, né? O espaço. E aí você vai ler um texto feito por um leitor acerca de alguma coisa que foi escrita previamente pelo jornal. Aí olha que interessante, se eu tenho já essa concepção, essa noção de vida, noção de realidade, vamos chamar de conhecimento de vida, eu gosto de chamar de conhecimento de vida, que você pode e deve fazer uso, ó, conhecimento de vida, que você pode e deve fazer uso, tá? Se você já tem isso, você vai usar isso a seu favor. E por isso que é muito bom, deixa eu pegar aqui, tá? E por isso que é muito bom que você, né, de novo, faça questões, que você saiba que, olha, realmente aquele conhecimento que eu tenho eu pude usar várias vezes. E você vai poder. Olha só, e por isso é muito importante que você comece pela análise do comando da questão, do enunciado final e de suas alternativas. Olha aqui, ó. Ensinar sobre os cuidados que se deve ter com as mães, especialmente na velhice. Você acha que uma carta do leitor é para ensinar alguma coisa? Acredito que não, né? Influenciar o ânimo das pessoas, levando-as a querer agir segundo um modelo sugerido. Olha, o leitor normalmente não traz o modelo. Quem traz o modelo é o cara que escreveu antes do leitor, né? Mas enfim, vamos ver. Letra C. Informar sobre os idosos e seus sentimentos e necessidades.
Normalmente a carta do leitor não é um texto para informar algo, é um texto opinativo, é a opinião dele acerca de algo que ele leu previamente. Letra D, avaliar, opa, olha a palavra mágica aqui, avaliar matéria publicada em edição anterior de jornal ou de revista. Gostamos. Apresentar nova publicação, ele quer publicar algo novo? Não, visando divulgá-la para leitores de jornal. Gente, olha só, a gente nem leu o texto, mas a gente já sabe a alternativa correta. A alternativa correta é, de fato, letra D de Dinamarca. Mas vamos ver no texto, vamos ver no texto. Então tá ali, ó, é um painel do leitor. Aí diz assim, ó, mães, triste, mas verdadeira a constatação de Jairo Marques, colunista que tem um talento raro, em seu texto, e a mãe ficou velhinha. Tu viu que ele está trazendo uma opinião acerca de um texto prévio? Você viu que aqui eu já posso parar? Eu não preciso mais ler o texto? É isso que eu digo, por isso que é importante que você saiba como fazer a questão do Enem. Por quê? Porque aqui você já matou a questão, já parte para outra. Você está ganhando tempo com isso. Claro que aqui o prof vai anotando, vai fazendo observações, vai conversando com você, mas na hora da prova isso aqui vai te trazer muito tempo, pode ter certeza disso, beleza? Por isso que, de fato, o gabarito dessa questão aqui é letra D de Dinamarca, tá bom? Te vejo nas nossas próximas questões. Até lá. Tchau, tchau.